Eu já sonhei em ter filhos brilhantes, mas quando as minhas amigas começaram a me contar várias coisas que eu não tinha ouvido ainda das mulheres da minha família, eu comecei a ter dúvidas se era isso mesmo que eu queria pra mim. Quando eu fiz 32 anos, eu congelei meus óvulos. E desde então tenho estudado muito, mergulhado bastante em autoconhecimento. E o resultado dessa jornada foi a escrita do livro A Serenidade da Renúncia, uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. Obrigada por todo mundo que está aqui com a gente hoje. Esse momento é muito importante para a gente refletir e nos inspirarmos umas com as outras. Essa discussão sobre maternidade opcional, ela é muito atual. E o livro, por tratar dessa temática, já ultrapassou fronteiras, ele já foi lido por mulheres em 7 países. E o que eu tenho feito semanalmente é conversar com outras mulheres que têm interesse de abrir o jogo sobre maternidade, não maternidade, dúvidas e certezas, e ajudar vocês que estão aí do outro lado a pensar com carinho sobre essa grande responsabilidade de uma decisão que não tem volta, mas que pode ou não ser a melhor escolha da vida de uma mulher. Vamos falar sobre isso hoje. A Pri já tá por aí. A Priscila Scavinato é a minha convidada de hoje. É uma amiga de adolescência, muito querida e muito sincera. Vocês vão perceber que ela fala o que pensa e eu adoro isso. E é uma empresária já de bastante sucesso. Oi, Pri. Artista plástica, mãe coruja do Henrique. Espero que ele tenha conseguido dormir. Eu sei que você passou um rolê para estar aqui hoje, Pri. E durante muitos anos, para quem não sabia, ela não sonhava em ser mãe. Esse papo vai ser bom porque a gente vai falar exatamente sobre qual chavinha que virou na vida da Priscila. Então encaminha a live aqui no aviãozinho para todas as mulheres que você acha que podem aproveitar dessa conversa e fiquem à vontade para participar, tá bom? É uma roda de conversa virtual. Vou chamar a Pri e vamos começar. Vivi, Drica, Lívia, todo mundo que tá Oiê, convidado. Oi, Pri, tudo tudo bem? bem? Ai, gente, primeira vez que eu mexo nesse iPad que tá aqui. Tá com som bom? Tá com som ok. Como é que tá daí, meninas? Não, aqui agora deu sexo, parece. E o Henrique dormiu? Saudade, faz tanto tempo que eu não faço uma live. É verdade. Chama Obrigada, tá? agora pra poder ver se dá certo. Aí me chamou, eu parou. Coisa boa, Pri. Obrigada por ter aceitado o Eu, convite. Eu sei que a sua rotina é super corrida, então eu tô muito feliz de você ter encaixado esse momento. Eu queria que você se apresentasse. Acredito que a maioria que tá aqui te conhece. Então eu quero te pedir para se apresentar de um jeito diferente. Como que o Henrique diria? Como que é a mamãe dele? Conta aí. a mamãe dele. Ai, gente, é difícil de falar assim, né? Mas, como diz ele, a mamãe ele vai e fala assim, mamãe é minha princesa. É muito bonitinho quando eles começam a falar, mas a mamãe de princesa não tem muita coisa, não. Mas enfim, eu acho que ele ia falar que a mamãe trabalha muito. Eu acho que ele ia falar que a mamãe também gosta muito de nadar com ele, de brincar com ele, de levar ele para a escola. Aham, que legal. E me conta uma coisa, Pri. Opa, virou sua câmera. Sim, eu acho que mudar de cima para baixo. Ah, Ah, me conta aqui. Você acha que toda mulher nasceu para ser mãe? não, não acho. Não acho que toda mulher nasceu para ser mãe. E eu vejo cada vez mais isso quando a gente convive em espaços públicos, às vezes. Eu paro, eu penso, eu falo assim, gente, por que aquela mulher. Tipo assim, porque eu acho que a maternidade tem a ver com paciência, tem a ver com maturidade, tem a ver com muitas Uhum. coisas que eu acho que se a pessoa não tiver, ela não pode ser mãe, né? Aham. Eu acredito. Legal.
E aí, me conta, você achava que você não queria ser mãe porque você achava que faltava esses elementos, paciência, ou tinha alguma coisa aí? Conta um pouquinho lá da Priscila do passado, como que era a sua relação quando você viu os filhos das amigas, sobrinhos e tal. Gente, é muito engraçado. A gente, bom, não preparei nada, né? Então, quando na verdade, eu nunca pensei, tipo assim, em ser mãe e nunca achei que eu fosse ser esse tipo de mãe que eu sou hoje. É muito engraçado, porque eu achava que eu não ia ter paciência e hoje eu sou a pessoa mais paciente do mundo. Tipo assim, com o Henrique, tudo é no tempo dele. Então, assim, eu acredito que a maternidade realmente muda as pessoas. Hum, E eu não sou a mesma Priscila de antes, é, com certeza. é. Me fala E, nem- assim. e, nem- e eu vou te falar que nem a profissional de antes. Porque hoje eu deixei, não vou falar assim que eu deixei de lado, mas acaba que a minha prioridade sim é o Henrique, Tá. né? Não tem jeito de falar que não é. Eu acho que a loja, né? A loja no todo que eu falo, né? A Pri Acessórios hoje e o Henrique estão ali, né? Juntinhos. Mas se falar em saúde, óbvio que é meu filho, mas de prioridades, com certeza. Sem dúvidas. Inclusive, Priscila, assim, muitas mulheres até antes da maternidade são funcionárias, né, em empresas, elas não são empresárias, e começam a ter um conflito depois do retorno da licença maternidade, exatamente porque começa a esbarrar nessa prioridade de não poder estar disponível quando o filho às vezes está doentinho, começa a ter muitas limitações. Algumas vão para esse lado do empreendedorismo, outras acabam tendo desafios mil, né, para conciliar ser funcionária, ser mãe e todas as demandas que vêm junto. Uma curiosidade assim, você acha que a Priscila lá do passado se sentia um pouco excluída quando ia vendo as amigas tendo filhos e você não tem? Conta um pouco como é que era esse sentimento lá atrás. É engraçado. Quando eu, vou colocar entre aspas, sabia que eu não queria ter filhos naquele momento, né? Vamos falar naquele momento. Então, quando eu sabia que eu não queria ter filho naquele momento, vamos dizer assim, que, ai, gente, não, é muito confuso. Acabei que eu me perdi. Que eu fui pensar em outra coisa, tava ficando bem outra coisa, assim, na cabeça. Você sempre foi acelerada, Pri. Eu sou muito acelerada, porque eu já tô pensando lá na frente. Então volta aqui. Pera, vai. Você via as amigas tendo filhos. Você não era aquela amiga assim Eu que tô se lembrando oferecia para de uma trocar situação. fralda. Como é que era assim? Você era uma Eu amiga que nunca troquei ajudava? fralda de nenhuma criança. Tipo Não? assim, minha cunhada que teve a Beatriz, né, antes de mim, e ela falava assim, Pri, vem cá, troca a fralda da Beatriz. Eu falava assim, nem vou trocar, não. O dia que eu tiver filha, aí eu troco. Aham. Mas você falou, a questão era de se sentir Sim. excluída, porque me veio uma situação na cabeça e acabou que eu queria até comentar, mas nem vou comentar essa situação. Tá. Por isso que eu me perdi, eu acho que eu viajei. Ah, Mas sim, eu me sentia excluída. No momento que eu sabia que eu sabia, entre aspas, que eu não queria ter filhos, eu não me sentia excluída, eu me sentia no meu lugar. Mas tá. depois que eu comecei a pensar em ter, e aí eu vi uma dificuldade de não ter, aí isso doía em mim. Ah, Entendeu? Porque até então, quando todo mundo estava tendo filho, eu não queria, não me incomodava. Chegou um momento que me incomodou, foi na hora que eu queria muito, e aí não acontecia, tipo assim, porque eu demorei, eu tive que fazer tratamento, enfim. Foi uma história bem longa, bem difícil. Eu fiz várias cirurgias, eu fiz vários tratamentos que não deu certo, entendeu? Porque eu tentava de tudo para poder dar certo, e aí aconteceu de vários de não dar certo. E aí, quando eu estava nesse processo, aí foi dolorido, porque as pessoas, eu sentia essa exclusão. Antes não, pra mim tava tudo certo, mas na hora que eu estava nesse momento, aí sim eu senti a exclusão. era uma exclusão assim, até para eu entender.
Porque o que que eu vejo comigo, né? Vamos trocar figurinhas. Começa as amigas a terem filhos, e aí até os eventos sociais mudam. Uhum. Então começa a ter muito evento assim ligado à apresentação do filho na escola, aniversário, mudança de faixa de judô, essas coisas todas. E São as outros amigas que são programas. filhas, que são mães, eu vejo que elas compartilham fotos, compartilham os convites, vão juntas, se encontram. Os Os tipos de viagem também programas passam a são. ser em família. Exato. Os tipos de barzinho começam a ser aqueles que tem play kids, né? Que tem espaço para criança. Verdade. E aí, às vezes eu me Aí a pessoa sinto não cancela excluída. porque a babá não foi. Aí você fica, Ah, nossa. Tem muita coisa que a é, gente entende quando a gente não tem filho e que depois a gente só entende que tem, entendeu? entendi. Só entende depois de Entendi. ter. Tem coisas que a gente fala assim, ah, não é possível, não vai por causa disso. Ah, vai deixar de fazer isso por conta de, entendeu? E aí a Aham, gente só aham. Mas aí você sentia, por exemplo, putz, preciso de trocar de rodas de amizade, tô começando a não combinar, ou você conseguia conciliar essas diferenças e principalmente porque você optou depois por ter filhos? O que que você acha? eu, olha, eu mandando os aviãozinhos aqui pro povo. Deixa eu te falar. Eu acho que isso existia muito, e eu acho que pra mim, igual eu te falei, ficou dolorido nessa época, e os programas realmente são totalmente diferentes, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que isso dói em um certo momento e em outro momento já não tem tanta relevância, entendeu? Entendi, entendi. Agora, você percebeu, teve alguma situação específica, Pri, que você recorda que foi o divisor? Falou, não, agora eu quero ser mãe. Foi alguma cena que você viu? Foi alguma imaginação do tipo de vida que você queria no futuro? Quais elementos que foram essa virada na sua cabeça e no seu coração? Você consegue Eu acho, comentar assim? não, eu acho assim que não tem um momento, tipo assim, que eu tinha certeza que eu queria, entendeu? Aliás, existiu sim um momento que eu tive certeza, que foi depois que eu fiz um tratamento, eu fiz a fertilização. E aí eu já tinha feito, aí eu fiz uma vez, aí eu engravidei, aí eu perdi. Aí nesse momento que eu perdi, aí eu tive certeza que eu queria. Porque eu queria de qualquer jeito. Tipo assim, até o momento de fazer, eu tava meio ali, sabe, no meio do caminho. Ai, será que eu quero? Será que eu não quero? Eu ainda tinha uma dúvida. E aí eu perdi a primeira gravidez, que eu fiz o tratamento. E aí na hora Tá, que eu perdi, eu vi que eu queria. Eu pensava assim, não tem problema se tiver problema físico, se tiver problema mental, não tem problema, eu quero de qualquer jeito. Aí nesse momento eu quis de verdade. E aí interessante. as chances, né, estavam diminuindo, porque, querendo ou não, eu já tinha feito a captação de óvulos, aí já tava, tipo assim, eu já vi que não tinha dado certo, aí você fica com medo de outros não darem certo, entendeu? Então você já fica Entendi. numa incerteza, porque eu tava conversando com uma amiga minha, é bem diferente você não poder ter filhos e você poder não escolher o não, Sim, entendeu? Eu sem escolho não dúvida, ter filhos e eu não posso ter filhos. É muito diferente isso. É sem muito dúvida. diferente. Então, assim, eu acho que isso sim é um divisor, sabe? Entre eu não posso e eu não quero. Mas vem cá, se de repente você não pudesse, né? Se às vezes pelas Não deu. tentativas não desse certo, o que que você acha que faltaria na sua vida? Ou você acha que você teria que ressignificar e não faltaria nada? Seria só uma vida diferente, mas sem Não, falta? eu acho. Isso foi até uma coisa conversada, que eu e o Geraldo a gente tinha um limite de tentar. Apesar desse limite nem foi tão longo assim. Foi uma coisa muito. Porque eu acho que eu tentei tantos tratamentos sem ser tratamentos. O de fertilização eu tentei só uma vez, de fato. Mas outros tipos de tratamento que alternativo, vamos Tá. falar assim, é porque não achava a causa por que eu não engravidava, né? Primeiro, eu não pensava em ter filho. Aí, quando eu pensei,
Aí ficou difícil, tipo assim, e não achava a causa. E aí eu falava assim, se não tem causa, eu tenho que engravidar. Porque, ué, como assim não tem causa? Se não tem causa é porque dá certo, Certo. vai dar certo em algum momento. Aí não tava dando certo. Tipo assim, aí passaram vários anos, não tava dando certo, até que eu procurei um tratamento. Que aí foi o de fertilização. E aí me ofereceram, você quer fertilização ou você quer... Não, primeiro eles falam inseminação e depois em fertilização. Eu falei assim, não quero inseminação. O Henrique é a coisinha mais linda do mundo. E aí, a partir desse momento, que aí eu fiquei mais. Aí eu perco, sabe? Eu vou começando a ler, aí eu Eu vou e sei. perco. É porque faltou o costume aqui. Não, tá tudo certo. Mas aí, a partir desse momento, eu tive certeza, né? Que foi isso que você me perguntou, eu tive certeza que eu queria ou não, Legal. Eu né? Eu acho acho importante, que sim, a sim. partir. E aí, eu não sei se alguém que está acompanhando a gente aqui está passando por esse momento, né, Pri? De Várias. fertilização, Gente, de um dia eu falta de comentei no meu resposta. Instagram, e aí eu comentei, eu acho que eu falei no meu Instagram, foi o dia que eu fiz o chá revelação. Aí foi o dia que que todo mundo ficou sabendo. Gente, sem brincadeira, no outro dia, meu telefone não parava de pessoas conhecidas, de amigas, que viu que eu engravidei e que elas não estavam engravidando e que elas não, sabe, que estava passando por alguma coisa, de clientes, muitas clientes me chamaram, falou assim, Pri, que você fez? Que médico que você foi e tal? Então, assim, era muita gente. Eu acho que é um assunto que as pessoas não conversam tanto Sim, e na hora que aparece alguém, tipo assim, que elas percebem, aí o assunto vem, sabe? Aí eu acho que a pessoa se sente à vontade de conversar. que legal. E assim, o outro lado dessa mesma moeda, Pri, eu percebo quando eu também comecei a falar sobre a minha escolha de não gestar. E comecei a receber também mensagens de várias pessoas, até fora do país, porque muitas vezes a brasileira que mora em outro país vai conversar sobre essa questão da cobrança familiar. E lá no outro país a galera não entende, porque existe uma questão cultural que a gente carrega. E Sim. a nossa cultura brasileira acaba assim, você é simplista, mas é como se duas pessoas não fossem família. Aham. Duas pessoas é um casal. Família é só a partir de quando tem filhos. Então, assim, eu também recebi muitas mensagens de pessoas falando, ai, que bom que você está falando sobre isso, porque eu me sentia estranha, eu me sentia assim, ai, eu devo ter algum problema, porque eu não sinto esse chamado. Então, por isso que é legal a gente estar fazendo esse Eu bate-bola. eu só senti naquele momento que depois que eu fiz a fertilização e não deu certo. Aquele momento ali eu tinha certeza que eu queria. Entendeu? Mas até então eu tava ali no meio do caminho. Gente, será que é isso mesmo que eu quero? Será? Aí depois, as outras que eu fiz, eu queria muito. Aí tanto é que da segunda vez não aconteceu. Aí da terceira vez, que era a terceira e a última já tinha sido conversado. Eu e o Geraldo, a gente já tinha conversado sobre isso, que a gente não ia ficar mais desgastado com isso, né? Porque Perfeito. é um desgaste emocional. Tipo assim, eu fiz um monte de cirurgia, porque tinha médico que falava que era para me fazer uma cirurgia tal no útero, o outro falava que era para me fazer não sei o quê. E aí eu ficava pulando de galho em galho de médico, tudo quanto é médico famoso que existia, eu fui. Eu fui médico no Brasil inteiro, falava assim, não, esse médico aqui. E todos falavam, não tem causa, não tem causa. Eu descobri uma causa, né, Hum, que foi que eu tinha trombofilia. Aí eu tomei injeção a gravidez toda. Aliás, desde o dia que eu fiz o tratamento, começou o tratamento, eu comecei a tomar a heparina, que foi a injeção que toma todo dia na barriga. Pra mim, essa foi a prova de fogo, porque eu morria, gente, eu tinha pavor de agulha. Pra eu poder fazer exame de sangue, nossa, eu já passava mal antes de ir. Hoje, eu vou te contar assim, que hoje eu tomo injeção até na testa. Literalmente, né, gente? Hoje a gente toma injeção na testa, fazer botox, toma injeção no olho, toma injeção, né? Mas assim,
Antes Ai, eu morria de medo de fazer um botox, de fazer qualquer coisa. aham. Depois da heparina todos os dias e depois que eu tive o Henrique, foi um divisor de águas. Nunca mais eu tive medo de agulha. Olha que engraçado. É, Mas eu tomei tanta injeção, mas e tanto exame que tem que fazer, né? sim. E teve uma situação muito difícil, assim, para mim, que foi antes, né? Porque nos tratamentos alternativos, é, teve uma época que falaram assim, vamos tomar só heparina e uns outros Hum, medicamentos lá, porque eu tomei muito tempo corticoide, eu fiz um tratamento de corticoide. O meu rosto, eu tive aquela síndrome da lua. Então, assim, foi desgastante, porque meu rosto ficou desse tamanho. Tipo aham. assim, de tanto corticoide, enfim, né? E o tanto de hormônio que eu tomei também, porque esses tratamentos você vai tomando hormônio. Eu fiz um tratamento com corticoide, que foi esse pra mim, foi o mais, assim, né? Deforma a gente totalmente. Sim, sim. E, e aí esse negócio da agulha, eu falo que foi, assim, foi uma mudança na minha vida. Aí o médico falou assim, vamos fazer esse tratamento com a heparina. Eu quase morri. Teve um dia que eu chorei. Não esqueça, era Páscoa. Ó, tá chegando Hum, Páscoa. Eu tomava heparina de manhã, né? E aí eu chorei das 8 horas da manhã até sei lá que horas da noite, porque eu não conseguia enfiar a agulha na barriga. E aí, aquilo ali me machucou literalmente, porque toda hora eu enfiava um pouco da agulha, eu fiquei com a barriga toda cheia de picada, porque eu não conseguia enfiar a agulha. Então, essa parte, assim, foi muito dolorida. E eu consegui depois tomar a agulha, a agulhada uhum. e conseguir fazer o processo. Então, assim, isso foi, pra mim, uma das coisas mais difíceis, foi tomar a heparina todos os dias, tomar injeção. Mas aí depois no final tirava de letra. E foi minha mãe Sim. que me ajudou, porque teve um dia que ela precisou de me dar, que o Geraldo não estava em casa. E aí ela que precisou, porque aí eu comecei a pedir para ele me dar, porque como eu tinha um medo de tomar injeção, Aham. eu comecei a pedir para ele. Só que ele me dava, ele achava na cabeça dele que ir rápido era menos dolorido, né? Então eu tava barriguda lá e o trem vivia roxa a minha barriga. E um dia minha mãe teve que me dar essa injeção. E aí eu passava gelo, né, para poder melhorar. Tudo que mandava passar, eu via todos os vídeos no Instagram. No YouTube, como não doer injeção e não sei o quê, porque todo dia para mim era um sofrimento. Aí Aham. minha mãe foi me deu essa injeção e eu nem senti que era bem de. Olha lá o Geraldo rindo. Nunca mais ele me deu injeção. Ai, Nunca mais ele me deu uma injeção. Porque aí minha mãe foi. Eu falei assim: dá, mãe, dá a injeção. E eu não olhava, né? Porque eu tinha medo. Aí eu ficava assim: vai, mãe, aplica. Aí minha mãe falou assim: uai, mas tem jeito de enfiar mais? Aí eu olhei, ela já já tinha tinha enfiado ido. tudo. Aí ela falou assim: não, é porque eu vejo a Ana, que a Ana é nossa dermatologista. Aí ela falou assim: não, porque eu vejo a Ana, ela vai aplicar na gente, ela aplica bem devagar. E aí eu apliquei bem devagarzinho. Ah, bem, aí achou a solução para os meus problemas. Nunca mais doeu. Ah, Entendi. doeu, assim, mas Mas não tanto quanto, eu né? sofria. Aham. Aí a gente descobriu que a melhor forma mesmo era aplicar devagar. Eu Enfim, queria eu quis pegar. falar porque eu acho que isso é uma coisa assim que é bom até para quem tem medo de injeção. Sim, tudo isso que você falou me faz muito pensar, Pri, na questão assim. Você falou que foi desgastante e que vocês tinham um limite de tentativas. A maternidade, toda a parte de amamentação, toda a parte de privação de sono, o Nossa, puerpério, as questões hormonais, você não tem prazo, né? Você tem que aceitar o tempo que vai passar. E aí eu queria te perguntar nesse sentido assim: você se viu mais forte por saber que não tinha alternativa? Ou você também precisou de ajuda? Não é que necessariamente você ficou mais forte, mas você pediu mais ajuda, envolveu mais pessoas nesse cuidado. Eu queria te perguntar isso porque tem muitas mulheres que sentem medo. Não é que elas não querem viver o processo, elas sentem medo, sentem-se incapazes de enfrentar o que está por vir
Porque hoje, com maternidade real, a gente tá ouvindo tudo bem rasgado como é, né? Sem Ai, dourar a é pílula. difícil, não tem nada fácil. Gente, não existe nada fácil. Tudo que a Sim. gente quer, existe uma. Você tem que abdicar de algumas coisas, você tem que. Como é que fala? Você tem que sair da sua zona de conforto e não adianta. É daquele jeito ali, o neném não vai parar de chorar, ele não vai parar de mamar, ele não vai. Né? Tem que trocar, fazer tudo. Você vai deixar de dormir, vai. A não ser assim, quem tem. Eu não consegui ter ajuda à noite. Minha mãe me ajudou por uma semana, minha sogra também foi lá alguns dias. Eu não tinha quem me ajudava de noite. Tipo assim, quando eu precisava, eu chamava o Geraldo. Mas tem coisas que só você vai fazer, né? Ou se você tiver uma super enfermeira, não sei, eu não consegui ter essa pessoa. Eu até contratei por um tempo, mas eu me sentia culpada de não estar, tipo assim, de Você não. faz. E também você fica com o peito vai enchendo, você vai querendo, o leite você tem que tirar de qualquer jeito. E aí era melhor amamentar, acordar para amamentar do que acordar para tirar, sei lá. E Aham. quando eu acordava, eu que tinha que estar lá, entendeu? Então tem coisas que não tem jeito de outra pessoa fazer por você, né? Eu ter tem, né? Ter tem. Mas não foi meu caso que eu vivi e vivo a maternidade de verdade. Tipo Entendi. assim, eu deixo de fazer várias coisas para poder ficar com o Henrique. Eu deixo de fazer várias coisas, tanto profissionalmente, tipo assim, muito profissionalmente também. Às vezes, até minha parte de que eu faço os quadros, muitas vezes eu deixo de pegar, porque a ordem da minha prioridade ali, os quadros estão por último. O Ok. quadro vem terceiro, né? Vamos falar assim, né? Vamos falar com Aham. o Henrique, loja, né? Ali, né? Trocando de vez. E depois os quadros. Então, os quadros, muitas vezes, eu não pego encomenda, porque eu vou precisar de um tempo para ficar com ele. Igual final de semana, não é todo final de semana que eu tenho babá. E às vezes, muitas vezes, eu vejo minhas amigas, tipo assim, ai, mas você não tem babá de novo? Mas não é porque eu não tenho, porque eu não arrumo, é porque eu quero ficar com ele também, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu quero ficar com ele, porque a infância passa muito rápido, ele já vai fazer 3 anos. E parece que foi ontem que eu estava grávida. Uhum. Então, eu quero estar com ele também, eu quero viver esse processo com ele, eu quero escutar ele, sabe? Que eu acho Sim. que se a gente não tiver um tempo disponível, a gente não vai conseguir ter, né? Sem dúvidas. Eu acho legal essa realidade que você traz, esse reconhecimento de que também é a sua experiência, mas que tem várias experiências diferentes, né? Porque assim, cada uma, e cada um sente de uma forma. Tem Sim. gente que tem a babá de noite, tem tudo, tem como se diz, tem o esquema todo, que pra ela tá tudo bem também. Sim. E tem gente que tem que babar todo final de semana e tá tudo bem também, mas eu fiz essa escolha de estar com ele, de viver mais ele. Eu não vou ter outro filho para poder Uhum. viver isso de novo. Então eu quero aproveitar o tempo todo. Entendi. Uma pergunta, Pri. Eu já compartilhei com você que algumas pessoas já me criticaram, de me posicionar como uma mulher que não quer gestar. Porque eles falam assim, e se lá na frente você mudar de ideia, você vai sentir, você não vai sentir a vontade de seguir seu coração, vai ficar sendo fiel a alguma bandeira que você levantou. E eu falo, de forma alguma, a minha bandeira, vamos dizer assim, é da autenticidade, que é a gente ter coerência dentro e fora. E eu queria que você desse um conselho, porque eu sei que você também é uma pessoa muito autêntica. Então, você não queria ter, você mudou e decidiu que queria. Que conselho que você dá para pessoas que têm medo de se expressar, ou que têm medo de mudar de opinião? Eu, Conta aí. eu acho assim, a certeza a gente nunca vai ter. Nem que sim e nem que não. Uhum. Tipo assim, você nunca vai ter certeza. Eu tenho certeza. Aí, de repente, no meio do caminho, você pode mudar. Não tem problema nenhum em mudar. Você só não pode mudar de opinião depois que você tem filho. Uhum. Mas antes você pode mudar em querer ter, depois não querer ter. Porque às vezes você vê experiências ruins
Ou às vezes a gente está cercado de experiências ruins também. Então, isso pode ser que isso incomode a gente. Sim. Ou o medo também. A gente tem muito medo. A gente tem medo de não conseguir educar. A gente tem medo de não conseguir cuidar. A gente é cercada de muito medo. Então, assim, eu acho que tá tudo bem. Ah, hoje você não quer? Hoje é a sua decisão do hoje. E se amanhã você acordar querendo? Tá tudo certo. Né? Não é uma decisão definitiva. Você não assinou um contrato com ninguém. Você assinou um contrato, você não assinou um contrato, então tá tudo certo. Você vai conseguir, né? De repente você vai, sei lá, não sei se sente também, não. Eu não tive essa coisa de querer, né? Eu não, por muito tempo eu não imaginava mesmo. E eu nunca imaginei que eu ia ser essa mãe que eu sou. Porque gente, eu dei de mamar até 1 ano e 7 meses. Gente, eu tava grávida, eu não tinha, grávida e dando à luz já, faltava, sei lá, 1 semana pra me dar à luz. Eu não tinha comprado um sutiã de amamentação porque eu achava que eu nem ia dar leite. Eu falava assim, sabe, nunca foi uma preocupação, porque eu vejo muita gente, ai, porque eu quero amamentar, ai, porque não sei o quê. Eu não queria, não é que eu não queria, tipo assim, se desse certo, deu, se não desse, não deu, entendeu? A gente não pode ficar também. A Laura tá aí. Gente, eu não tinha comprado o sutiã. Minha mãe falou assim, minha filha, cadê o sutiã, né, pra gente colocar na mala? Eu falei assim, não comprei, e não tinha comprado mesmo. E tanto é que depois eu nem usava esse sutiã de amamentação, eu usava uns outros mesmo, que eu achava que era muito melhor do que isso. Enfim, e dei mamar até 1 ano e 7 meses, a Laura. A Daniela também. Eu acho que o que a gente está querendo dizer nesse bate-papo é a respeito de flexibilidade. É o famoso jogo de cintura que a gente tem que ter. A Beatriz, que está participando aqui com a gente, ela é colunista do Estado de Minas, Pri, ela é jornalista. Ela é uma pessoa super ativa. Prazer. E ela diz assim que hoje, por mais que ela deseje ter um filho, ela não encaixa na vida dela, ela não vê esse encaixe. E a maturidade é entender. Ela precisa de saber onde que o filho. Se bem que a gente arruma também. Prazer, Beatriz. Se bem que a gente arruma também, né? Ai, vai se virando, vai, sabe? Eu acho que tudo Eu tem. viajava muito, gente, eu viajava muito. Hoje, minhas viagens, depois do Henrique, nem viajo direito. Eu tento fazer minhas compras mais por telefone, mais por. Eu tento equilibrar. E o Henrique trabalhou muito tempo comigo. Ele trabalhou. Gente, o Henrique era bebezinho, eu levava ele, até esse tempo atrás, agora foi férias, né? Porque ele já tá na escola. Foi férias, eu levei ele e trabalho junto, e a gente dá um jeito, sabe? Eu levei ele pro escritório quando ele era pequenininho, levava pra loja, tem várias fotos eu dando mamar pra ele lá na loja. Tipo assim, a babá ficava com ele andando no shopping e eu lá trabalhando, entendeu? Então a gente dá um jeito também. Então, pra tudo tem um jeito. Olha, eu acho assim, tá dando. O Henrique já dormiu, viu? Pode ficar despreocupada. Oi? O Henrique já dormiu, pode ficar despreocupado. Porque eu tô assim, gente, temos que acabar 8h30 pra liberar a Pri. Não, já dormiu. É bom ter Mas tá rotina. É uma coisa maravilhosa. Graças a Deus eu escutei as amigas que falavam que era bom ter rotina. Então, na hora que o Henrique ele tem a rotina dele, aí dá tudo certo. Legal. Pri, eu tô gostando muito assim, que a gente não tá cravando nada em pedra, né? Assim, e muitas mulheres, igual você disse assim, não pode mudar de ideia depois que tem. Eu já entrevistei aqui, no livro eu conto também, um assunto que é um pouco tabu, mas que quero jogar aqui na roda, que é o arrependimento materno. Existem mulheres depois de ter o filho. E aí o que acontece? É alvo de muita crítica, de muito julgamento, mas são mulheres, elas não deixam de ser responsáveis por esses filhos e arcarem com tudo que envolve o cuidado. Mas elas têm, assim, a ousadia, eu diria, de reconhecer assim, olha, hoje, sabendo tudo que eu sei, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria tido. Então, eu quero também colocar isso na roda como uma possibilidade que existe, né? Para que as pessoas que talvez estejam vivenciando isso também não se sintam
a pior pessoa do mundo, de forma alguma. Tem espaço de acolhimento e de conversa e de... Eu acredito que, tipo assim, que tem, para algumas pessoas é mais difícil mesmo, né? Depende da realidade de cada um e depende de como a pessoa, é, tipo assim, ela não se tornar uma vítima também, né? Porque se ela teve a escolha, porque gravidez é uma escolha, me desculpa. Você escolhe estar grávida ou não, no Sim. caso, né? Porque o não grávida é mais fácil, mas a partir do momento que você sabe que você pode engravidar e tudo, é uma escolha, né? E eu acho assim, ai, toda hora fica aparecendo um negócio aqui. E aí eu acho que a partir desse momento que você tem essa escolha, você tem que arcar com tudo que vem, né? Porque não tem jeito, igual eu falei, não tem jeito de pôr pra dentro de volta e ai, falar que quer a vida de volta, não existe a mesma vida, é outra vida, né? Então, por isso que eu acho que muita gente que se sente assim, que eu já conversei, às vezes foi pelo momento, né? Que às vezes teve o filho com um pai errado, tipo assim, Entendo. né? Escolheu a pessoa errada, ou descobriu que ela era errada depois também, né? Porque às vezes você escolhe certo, e aí no meio do caminho você descobriu que escolheu errado, Sim. né? Tem isso também. Mas às vezes eu não sei, porque eu acho que também tem a parte que todo mundo romantiza tudo, e não é assim. Gente, é muito difícil. É muito difícil, não é fácil. Mas é uma escolha, né? E é uma escolha também quando está difícil. É o jeito que você leva, entendeu? Se você escolhe, ai, tô cansada, tô cansada, tô cansada, tipo assim, e cada vez você vai ficar mais cansada ainda, né? Não sei, eu acho que depende de como você vê as coisas também, porque tem gente que sempre vê do lado negativo, pesado, tipo assim, e não vê que existe o lado bom também. Olha, eu vou pegar um super gancho e abrir meu coração também, Pri, para dizer o seguinte. Existem questões de personalidade, de perfil comportamental, que existem pessoas mais melancólicas, Aham, mais inclinadas para um estado depressivo, ou de ver o sim. lado difícil das situações. Então, por isso que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento, porque a gente tem que ser sinceras conosco. Então, assim, Uhum. se a gente tem esse pezinho na melancolia, No no ver o vitimismo. lado pesado da vida, no vitimismo, vamos ser sinceros, tudo bem que a gente trabalha isso em terapia, mas vamos ser sinceros aqui, se a gente escolher, então, essa jornada, vai ser uma jornada mais difícil do que uma pessoa que tem uma lente, né, de vida mais otimista, mais para cima. Então, até nisso a gente tem que ser sincero Uhum. conosco, com os nossos parceiros ou parceiras, né, para seguir um caminho Gente, é o assunto que a gente falou no começo. Não é todo mundo que nasceu para ser mãe. exato. E não é mesmo, né? E não é mesmo. É a partir do momento que você faz uma opção e que tipo de mãe que você quer ser, Aham. né? E que tipo de mãe que você quer ser. Isso é muito importante. Eu não quero ser mãe porque eu não me vejo. Gente, eu não me via mãe. Não me via. E eu achava que eu ia ser zero paciência. Eu falava, minha mãe sabe disso. Eu falava assim, ó, nossa, sabe, fica aqui as meninas enjoadas, só vai chegar perto de mim, eu vou dar aquele coque no menino, assim, sabe aqueles. Sai pra lá, menino. Eu achava isso, sei lá de onde que eu tirei isso. E jamais eu tenho coragem de encostar no eu não tenho. Gente do céu, eu não tenho coragem. Às vezes eu vou. Porque assim, tem partes que é desafiador. Às vezes você pega o menino mais assim, ó, eu vou falar assim, nossa, gente, é só uma criança, ele não. Né? Ele é imaturo. A cabeça, o cérebro dele é imaturo. Diz que a maturidade vem depois, sei lá, de quantos, 20 e poucos anos. Eu falei assim, imagina uma criança. E as pessoas querem que uma criança pense igual adulto, entendeu? Não tem. Não Não tem é. jeito. Menina é criança. Não tem É. jeito. Você querer que ele precisa de respeitar, ele precisa de não sei o que, de limite. Tudo bem, precisa. Ele precisa de saber o que é limite, mas não vai se batendo, não vai ser fazendo outras coisas que você vai mostrar o caminho para ele, né? Enfim. Aí a gente entraria numa conversa que já dá mais 20 lives, que são caminhos, né, Não, novos.
vai puxando um Tem assunto no outro. surgido nos últimos anos discutindo a maneira mais respeitosa de se educar, uma maneira sem violência física. Aí tem críticas, né, com relação a essa questão do limite, etc. Mas eu acho que a gente pode caminhar para um encerramento. Eu separei um trechinho aqui do livro, onde eu falo exatamente sobre certezas e incertezas. Acho que você vai gostar bastante, pessoal, também. Mas antes de eu ler para encerrar, eu quero te agradecer Eu que por agradeço. ter seu coração, por ter compartilhado da sua história, da sua vida pessoal com a gente. Eu te admiro muito, Pri. Eu Você também. sabe É disso. recíproco. E eu quero te deixar à vontade para divulgar, se você quiser falar alguma coisa a respeito do seu trabalho, ou deixar qualquer dica também de livro ou de qualquer coisa que te ajudou nessa escolha. Ai, gente, agora eu não lembro o nome de um livro. Na escolha não teve isso. Tá. Não é um livro, nada, não. Eu li um livro depois, no puerpério, mas eu acho que era já também é outro foco. Tá. Já é outro caminho. Mas eu acho que gente, não tem receita de bolo, para cada um a vida é de um jeito, a rotina é de outro jeito, e enfim, são as escolhas cada um faz a sua, né? Então, para mim tá tudo certo. Se quem quer ter filho tem, quem não quer não tem. O importante é quem não quer ter filho aí que não dá. Aí não quer e tem, aí não dá. É. Aí não pode. Pri, eu vou ler então, para quem tá aqui, é um trechinho do capítulo 10. Ele se chama E se houvesse um manual para orientar a decisão de ter ou não filhos? Vou ler um trechinho. Precisamos estar vigilantes contra distrações, fugas, excessos e apegos que escondem vazios. Nem tudo que nos ocupa nos preenche. Estou rodeada de pessoas cegamente desequilibradas. Gente que limpa o exterior incansável e obsessivamente, mas guarda um coração imundo. Gente que não se reconhece alcoólatra, mas bebe todos os dias. Gente que trabalha dia, noite, madrugada e desaprendeu a apreciar a calmaria. Gente que compra sem precisar, não tem onde guardar e pior, segue usando os itens antigos e guarda os novos em caixas dentro de armários. Lamento muito que essas pessoas não se permitam encarar os seus vazios. Além do mal que causam a si, não imaginam o mal que causam as pessoas que com elas convivem. Fazer terapia não é só um ato de cura, mas de amor ao próximo. Letícia Couto, a minha atual psicóloga, apontou em uma das nossas sessões por uma possível necessidade excessiva de certeza e me apresentou uma reflexão sobre os 3 Cs inibidores da tomada de decisão, que foram extraídos do livro Não Acredite em Tudo que Você Sente, do autor Robert Leahy. E aí eu discorro sobre cada um desses Cs. A sua provocação me levou a entender o quanto a busca excessiva por informações iria paralisar o meu processo de decisão pela maternidade ou não maternidade. O quão importante seria definir um bastante e me conformar que a incerteza não seria um mau desfecho. Qualquer decisão, ter ou não filhos, seria passível de arrependimento no futuro. E apenas no futuro eu teria que lidar com esse arrependimento, mas não temê-lo. No momento presente, bastava eu me decidir, com base em uma quantidade suficiente de informações e também levar em conta a minha intuição. Nem só de dados se faz uma escolha, principalmente quando se trata de uma escolha que não apresenta exatidão científica. Exatamente, Larissa, parabéns, ó. Demais, zona, arrasou. Obrigada, amiga. Porra. Muito bom. Tem muita Mas é isso aí, coisa. gente.
Eu acho que é aquilo que eu falei, que você falou também. Nunca a gente vai ter certeza, nem que sim, nem que não. O sim ou não, não, né? Você fica ali entre um e o outro sempre, né? Se não for uma questão de valores, você fica assim, entre um e outro. Porque valores não tem jeito de negociar, Sim. né? Eu falo, valores são inegociáveis. Mas decisões, né? A gente pode, né? Uma hora querer sim, outra hora querer não. Hoje, se eu pudesse ter a cabeça que eu tenho hoje, vamos falar, há mais de 5 anos atrás, há 8 anos atrás, sei lá, quando eu tinha 35 anos. Aham. Se eu tivesse a cabeça de hoje, provavelmente eu ia ter 2 filhos. Entendeu? Se eu tivesse a cabeça de hoje. Hoje não tem como mais eu ter. Não é que não tem como, eu não quero, porque eu acho que a minha idade é difícil ter outro filho. Eu me senti muito cansada, eu me senti muito exausta com a idade. Eu tenho certeza que isso tem a ver com a idade. Eu vejo a babá do Henrique, ela tá grávida. E ela é novinha, ela tem 23 anos, eu acho. E eu pergunto pra ela, eu falo assim, Andressa, você tá sentindo dor não sei na onde? Você sente isso? Ela não sente nada. Nada. Ela tá ótima. E eu sentia muita dor. Nossa, eu tinha dor de tudo. Então, assim, é uma das coisas que me fez pensar não querer ter, ainda mais nessa idade, além de ser um risco. Né? Porque eu tenho risco tanto da trombofilia, eu tenho risco tanto da idade, né? São vários riscos que você tem depois de uma certa idade. Então, eu acho que é importante, sim, a decisão antes, né? Antes dos 40. Eu acho. Eu acho, assim, se eu pudesse fazer alguma coisa, seria em relação à idade. Porque se eu tivesse mais nova, eu acho, tá? Também não é uma coisa assim, que eu teria outro filho. Mas em relação à idade, eu não tenho mais vontade. Legal. Obrigada por compartilhar. Quem tiver interesse em saber mais sobre o livro, ele está disponível na Amazon e também o livro físico direto comigo em algumas livrarias parceiras, tem também no meu Instagram. E assim, tem esse símbolo aqui na capa, porque eu também falo sobre adoção. Porque existe a maternidade também tardia e não ligada Gestar. né, a gestar e a questão de carga genética. Então, tem várias discussões no livro sobre isso, custo de educação de filhos, conversas com várias mulheres, Pri, de mulheres que ficaram viúvas, mulheres que perderam filhos, que adoeceram, uma série de questões que convidam a leitora a refletir sobre diferentes cenários e tomar a sua decisão de uma forma segura e responsável, seja ela qual decisão for. Então, obrigada por Eu ter que estado. agradeço. Todo Eu mundo que que agradeço, adorei. adorei. Um beijo, Depois a gente querida. conversa mais Tá também. bom, vamos sim. Viu? Um beijo. Obrigada a todo Muito mundo. obrigada a todo mundo aí que participou também, né? E ficou até agora. Foi muito bom. Beijos. Boa Beijo, noite. viu? Fica com Deus. Beijo.